No vídeo de hoje nós vamos simplificar a análise de 3 criptomoedas que vocês sempre me pedem durante as nossas lives. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Bitcoin, sobre o Ethereum, também vamos falar de Solana. Nós vamos utilizar aqui o método PVE, ou seja, nós vamos falar de preço, de volume e vamos falar de equilíbrio. Isso ajuda a entender melhor o comportamento do mercado e como ele pode ser analisado de uma forma mais simples, de uma forma mais eficiente, né? Olha, nosso foco aqui é mostrar como a simplicidade pode ser eficaz. Às vezes o mercado parece complexo demais, cheio de termos e indicadores, mas com o método certo, é possível tomar decisões claras e objetivas. Vamos direto ao ponto porque o nosso tempo é precioso e as oportunidades no mercado podem não esperar. Começando pelo Bitcoin, nós vimos uma recuperação interessante nos preços após uma queda que levou o ativo abaixo de $60 mil recentemente. A primeira coisa que devemos olhar é o movimento do preço, que mostrou um grande pavio inferior na vela semanal, indicando sim força compradora, presença de compradores. Esse pavio revela um suporte importante nessa faixa de preço. E quem está no mercado de Bitcoin tem acompanhado ao longo do tempo que, abaixo de $60 mil, os compradores estão presentes, os compradores estão ativos na estrutura de preço do Bitcoin. Aqui está um ponto observado por muitos investidores de longo prazo. O mercado pode não esperar, e esses investidores de longo prazo, eles estão visualizando esse suporte como uma ótima oportunidade para possivelmente aumentar suas posições. O volume de negociação está praticamente no mesmo nível das semanas anteriores, o que reforça a ideia de que podemos estar em uma zona de equilíbrio. E lembre-se, todo movimento de alta, cedo ou tarde, tende a reequilibrar. É por isso que observar o volume é importante. Ele confirma se o preço está seguindo um movimento sólido ou não. Agora, se olharmos os indicadores técnicos, temos boas notícias. O TRIX, por exemplo, fez um cruzamento que favorece os compradores. E a linha de conversão do Ishimoku, que mede o equilíbrio de curto prazo, também está apontando para cima. Esses são sinais positivos para o Bitcoin, não resta dúvida. Mas a questão é, será que essa recuperação vai se sustentar? O indicador RSI, configurado para 7 períodos, ainda está consolidado no nível de 50%, o que significa que o mercado está equilibrado e pode romper, é verdade, em qualquer direção. É aqui que a análise de equilíbrio se torna importante. O suporte da nuvem de Ishimoku nas linhas de longo prazo sugere que o Bitcoin está em uma posição favorável para sustentar novas altas desde que os compradores continuem entrando no mercado. Agora vamos para o Ethereum, mas fique atento porque o que está acontecendo com o Ethereum pode também trazer informações valiosas para quem acompanha a estrutura de preço do Bitcoin. O Ethereum, é verdade, ele tem enfrentado desafios um pouco maiores. O preço está oscilando em torno de uma região de 50% de um grande canal que forma uma tendência de queda. E de fato, estar negociando ou sendo negociado abaixo da nuvem de Ishimoku, nos diz que os compradores têm muito trabalho pela frente. No entanto, aqui surge uma oportunidade. O oscilador estocástico lento está tentando sair de uma zona de sobrevenda. Isso significa que, embora o mercado ainda esteja fraco, os primeiros sinais de força podem começar a aparecer em breve. E aqui temos uma informação importante para investidores que não se deixam enganar pela calmaria no volume. O indicador TRIX, o mão forte do mercado, também está favorecendo os compradores em Ethereum, indicando uma possível reversão. Mas é claro, ainda é necessário cautela. A questão é, o investidor vai esperar o volume aumentar para confirmar a entrada dos grandes players ou vai agir antes? Os primeiros sinais podem estar surgindo. O mercado de Ethereum ainda está reequilibrando. Por isso é importante acompanhar o passo a passo estrutural e agir no momento certo. Esse é o segredo. Um outro ponto importante é o fluxo de capital. O ETF de Ethereum lá nos Estados Unidos teve uma semana de fluxo negativo, sugerindo que os investidores ainda estão cautelosos
Isso pode ser um reflexo de gerenciamento de risco mais rigoroso por parte de quem já está posicionado. Mas também pode ser uma chance para quem está de fora e quer entrar com um preço mais atrativo. E por falar em preço, note que o volume de negociação foi baixo na última semana. Isso é um sinal de que a demanda ainda não está forte, mas isso pode mudar rapidamente. Quem acompanha o mercado de criptomoedas sabe que essas transições, elas podem ser rápidas e intensas. Agora, falando de transições rápidas e intensas, nós vamos para Solana, que está em um momento interessante e que também merece a nossa atenção nesse momento de mercado. Quando analisamos Solana, nós encontramos aqui um cenário muito semelhante à estrutura de preços do Bitcoin em alguns aspectos, mas com uma diferença importante. A demanda por Solana ainda está relativamente fraca. Isso nós podemos observar olhando para o volume de negociação, que está inferior ao das semanas anteriores. Mesmo assim, houve uma tentativa de recuperação de preços sinalizada pelo grande pavio inferior na vela semanal. E a pergunta é: por que essa recuperação foi tímida? A resposta para esta pergunta pode estar na estrutura de mercado. Solana, assim como o Bitcoin, está apoiada na nuvem de Ichimoku e a linha de conversão de 9 períodos também aponta para cima. Isso significa que o equilíbrio de curto prazo está favorecendo os compradores, mas ainda falta força para que essa recuperação se concretize de forma consistente. O índice de movimento direcional de Solana mostra que ainda falta força no mercado de Solana, ou seja, os grandes movimentos podem estar por vir. E para quem busca eficiência no mercado, o melhor é observar os sinais antes que o movimento se consolide. Quem age com antecedência tem mais chances de capturar o movimento antes da maioria dos investidores. Uma observação interessante em Solana é o índice do fluxo do dinheiro, o MFI, que superou a marca de 50% e está subindo. Isso significa que o fluxo de capital está voltando para a Solana, o que pode indicar que os compradores estão começando a se posicionar na expectativa de, quem sabe, um novo movimento de alta. Aqui nós vimos o Bitcoin, nós vimos o Ethereum, olhamos para a Solana. São ativos que estão em momentos importantes de suas estruturas de preços. As oportunidades podem estar à vista, mas quem vai aproveitá-las? O método PVE nos mostra que, com uma análise simples, focada em preço, volume e equilíbrio, é possível identificar essas oportunidades de forma clara e objetiva. Agora, se você gostou dessa análise e quer mais conteúdo como esse, deixe o seu like, se inscreva no canal, isso me ajuda a continuar trazendo mais informações e análises para você acompanhar o mercado de criptomoedas de um jeito mais simples. Valeu, pessoal, grande abraço e até a próxima!